Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Que alegria estarmos juntos novamente para meditarmos na preciosa Palavra de Deus. Hoje damos continuidade à lição de número 8 da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema é Despedida em Éfeso entre lágrimas e alertas. E a leitura diária de hoje nos leva a uma das declarações mais profundas de toda a Bíblia. Uma frase pequena, mas que resume praticamente toda a vida do apóstolo Paulo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Nosso tema de hoje é: viver para Cristo dá sentido à vida e sustenta a missão. E eu já quero convidar você que acompanha diariamente esses devocionais, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com alguém. E escreva também nos comentários: para mim, o viver é Cristo. Talvez essa simples declaração seja exatamente a mensagem que alguém precise ler no dia de hoje. Mas antes de entrarmos em nosso estudo, vamos falar com o nosso Deus em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia e pela oportunidade de meditarmos na Tua Palavra. Fala conosco nesta hora, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento e nos ensine a viver uma vida inteiramente dedicada a Cristo. Que Jesus seja o centro de tudo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, ontem estudamos Atos capítulo 20, versículo 19 a 21, com o tema: a fidelidade cristã se revela em humildade e perseverança. Vimos Paulo recordando aos líderes de Éfeso como havia servido ao Senhor. Ele falou de humildade, falou de lágrimas, falou das provações que enfrentou, mas também falou de perseverança. Paulo disse: como nada que seja útil, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar. E aprendemos que fidelidade não significa ausência de dificuldade. Fidelidade significa permanecer com Deus apesar das dificuldades. Hoje nós vamos descobrir um dos segredos dessa perseverança. Por que Paulo conseguia continuar? Por que ele suportava oposição? Por que enfrentava perseguições, prisões, rejeições e ainda continuava pregando? A resposta, ela está em Filipenses, capítulo 1, versículo 20 e 21. Vamos à leitura da Palavra de Deus. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como para sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Que palavra maravilhosa nós estudaremos hoje, meus irmãos. Que versículo tremendo. Precisamos entender algo aqui antes da gente continuar. Paulo não escreveu essas palavras, meus irmãos, sentado confortavelmente em sua casa. Ele estava preso. A carta aos Filipenses é uma das chamadas cartas da prisão. Paulo estava privado da sua liberdade e enfrentava incertezas quanto ao que aconteceria com ele. E é exatamente nesse contexto que ele declara: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Isso muda completamente a maneira como nós enxergamos essas palavras. É fácil dizer que Cristo é suficiente quando tudo está funcionando. Mas Paulo estava dizendo que Cristo era suficiente quando a sua própria vida estava em risco.
E isso nos leva à primeira grande verdade deste devocional. Quando Cristo é o centro, a vida encontra sentido. Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo. Observe que ele não disse: para mim, Cristo faz parte da vida. Mas ele diz: Cristo, o viver é Cristo. Existe uma diferença enorme, meus irmãos. Para muitas pessoas, Jesus é apenas uma parte da vida. Existe a família, existe o trabalho, existe os sonhos, existem os projetos, os bens, os relacionamentos, e em algum lugar desta lista está Jesus. Mas para Paulo não era assim. Cristo não ocupava simplesmente um espaço da vida de Paulo. Cristo era o centro da vida de Paulo. Tudo girava em torno dele. E aqui precisamos examinar o nosso próprio coração. Qual é o centro da nossa vida? O que realmente determina as nossas escolhas? O que ocupa os nossos pensamentos? O que governa as nossas prioridades? Porque todos nós temos alguma coisa em torno da qual organizamos a nossa vida. Para alguns é o dinheiro, para outros é a família, para outros é a carreira, para outros é o reconhecimento, para outros são os próprios desejos. Mas nenhuma dessas coisas consegue ocupar o lugar que pertence a Cristo. A família é uma bênção, o trabalho é importante, precisamos ter sonhos e projetos. Não existe pecado nisso, meus irmãos. O problema começa quando aquilo que Deus nos deu ocupa o lugar daquele que nos deu. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Existe uma ordem. Primeiro o reino, primeiro Deus, primeiro Cristo. Quando esta ordem está correta, as outras áreas da nossa vida encontram o seu lugar. Mas quando Cristo deixa de ser o centro, mesmo tendo muitas coisas, podemos experimentar um profundo vazio. Há pessoas que alcançaram aquilo que sonharam e depois descobriram que ainda faltavam alguma coisa. Conseguiram dinheiro, conseguiram posição, conseguiram bens, alcançaram objetivos, mas o coração continuou vazio. Por quê? Porque existe dentro do ser humano uma necessidade que nenhuma coisa criada consegue preencher. Nós fomos criados para Deus. Por isso Paulo podia estar preso e ainda possuir propósito. Tiraram a sua liberdade, mas não conseguiram tirar Cristo dele. E enquanto Paulo tinha Cristo, sua vida ainda possuía sentido. Isso é poderoso, meus irmãos. Porque significa que o nosso propósito não precisa desaparecer quando as circunstâncias mudam. Talvez os nossos planos mudem. Talvez alguma porta se feche. Talvez algumas coisas não aconteçam da maneira como nós imaginávamos. Mas se Cristo continua sendo o centro, a vida continua tendo propósito. Paulo estava preso, mas ainda estava pregando. Estava limitado fisicamente, mas o evangelho não estava limitado. Mais adiante, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, ele escreveria: mas a palavra de Deus não está presa. Podiam prender o pregador, mas não podiam prender a palavra. Podiam colocar corrente nas mãos de Paulo, mas não conseguiam colocar correntes no Evangelho.
porque a missão não dependia das circunstâncias favoráveis. A missão era sustentada por Deus. E isso fala profundamente conosco. Quem vive para Cristo aprende a servi-lo em qualquer circunstância. Muitas vezes pensamos, quando a minha situação melhorar, vou servir melhor. Quando eu tiver mais tempo, quando meus problemas terminarem, quando as coisas estiverem mais tranquilas. Mas Paulo nos ensina algo diferente. Ele não esperou a situação perfeita. Ele serviu a Deus dentro da situação que ele tinha. Quando ele estava livre, pregava. Quando estava preso, pregava. Quando era recebido, pregava. Quando era rejeitado, continuava pregando. Quando havia multidões, ele pregava. Quando havia poucas pessoas, pregava. A circunstância mudava, a missão permanecia. Isso não significa que não sentimos dificuldade. Ontem mesmo vimos Paulo falando de suas lágrimas. Paulo não era uma máquina, meus irmãos. Ele sentia dor, sentia cansaço, sentia tristeza, mas havia algo maior sustentando aquele homem. Cristo! Talvez alguém esteja esperando uma fase perfeita para voltar a servir a Deus, mas talvez Deus esteja dizendo hoje, sirvam-me exatamente aonde você está. Você pode não conseguir fazer tudo aquilo que gostaria, mas faça aquilo que Deus colocou diante de você. Talvez você não possa alcançar uma multidão, mas pode alcançar uma pessoa. Talvez não tenha um púlpito, mas tenha uma família. Talvez não tenha a oportunidade de falar para centenas, mas pode falar de Jesus para alguém no trabalho. Pode mandar uma mensagem, pode fazer uma oração, pode visitar alguém, pode ensinar seus filhos, pode encorajar um irmão. A missão acontece aonde Deus nos coloca. Paulo havia aprendido isso. E existe uma frase no versículo 20 que merece a nossa atenção. Ele diz, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Olhe para a preocupação do apóstolo Paulo. Ele não pergunta primeiro, o que vai acontecer comigo? A preocupação principal dele era, Cristo será glorificado? Isso revela a maturidade espiritual. Nós naturalmente pensamos em nós mesmos. Senhor, tira-me desta situação. Senhor, abre esta porta. Senhor, resolve este problema. E podemos pedir tudo isso, meus irmãos. A Bíblia nos ensina a apresentar as nossas necessidades diante de Deus. Mas existe uma oração ainda mais profunda. Senhor, seja qual for o caminho, glorifica o teu nome através da minha vida. Jesus orou assim. Pouco antes da cruz, ele declarou no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 28, Pai, glorifica o teu nome. Esse precisa ser também o desejo do cristão. Senhor, que minha vida glorifique a Jesus. Na saúde, glorifique a Jesus. Na enfermidade, glorifique a Jesus. Na abundância, glorifique a Jesus. Na escassez, glorifique a Jesus. Quando as portas estiverem abertas, glorifique ao Senhor Jesus Cristo. Quando precisarmos esperar, também glorifique ao Senhor Jesus. Porque a nossa vida não existe apenas para a nossa satisfação, nós existimos para a glória de Deus. E então Paulo faz uma segunda declaração, e o morrer é ganho. Essa frase só pode ser compreendida corretamente quando a primeira também é verdadeira. Primeiro, o viver é Cristo. Depois, o morrer é ganho. Paulo não estava desprezando a vida, muito pelo contrário.
Nos versículos seguintes, ele deixa claro que continuar vivendo significa continuar produzindo frutos no ministério. Mas ele não tinha medo de perder aquilo que este mundo poderia oferecer. Por quê? Porque a sua esperança estava além desta vida. Para quem está em Cristo, a morte não possui a palavra final. Jesus declarou no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a esperança cristã. Nós não vivemos apenas para algumas décadas nessa terra. Nossa esperança, ela é eterna. E quando compreendermos isso, a nossa relação com essa vida também muda. Nós valorizamos a vida, cuidamos da família, trabalhamos, fazemos projetos, servimos, sonhamos, mas sabemos que tudo aqui é passageiro. Paulo escreveu em Colossenses capítulo 3, versículo 2, Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso não significa abandonar nossas responsabilidades terrenas. Significa viver aqui com os olhos na eternidade. E talvez uma das razões pelas quais Paulo suportava tanto fosse exatamente essa perspectiva. Ele sabia que a sua história não terminava na prisão, não terminava na perseguição, não terminava nas lágrimas e nem mesmo terminaria na morte. Cristo estava esperando por ele. Por isso, a missão continuava. E aqui nosso tema começa a ficar ainda mais claro. Viver para Cristo dá sentido à vida e sustenta a missão. Quando nossa motivação depende somente das pessoas, nós nos decepcionamos. Quando depende de reconhecimento, nós desanimamos quando ninguém reconhece. Quando depende de resultados rápidos, ficamos frustrados quando eles demoram a aparecer. Mas quando fazemos para Cristo, encontramos uma razão maior para continuar. Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz, E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Isso muda tudo, meus irmãos. Professor da escola bíblica dominical, prepare a sua aula como ao Senhor. Pregador, pregue como ao Senhor. Quem trabalha nos bastidores, trabalhe como ao Senhor. Quem cuida das crianças, cuide como ao Senhor. Quem limpa, organiza, visita, evangeliza, ajuda ou contribui, faça como ao Senhor. Talvez ninguém perceba todo o esforço. Deus percebe. Talvez ninguém saiba quantas horas você dedicou. Deus sabe. Talvez ninguém conheça as lágrimas derramadas antes de você chegar para servir. Deus conhece, meus irmãos, Deus conhece. E quando Cristo é a nossa razão, conseguimos continuar mesmo quando os aplausos desaparecem. Isso não significa que nunca cansaremos. Cansaremos, meus irmãos. Não significa que nunca precisamos descansar. Precisaremos. Até Jesus chamou os discípulos para descansarem. Mas existe diferença entre descansar e desistir. O descanso recupera as nossas forças para continuar. Paulo estava comprometido com uma missão que era maior do que ele. E nós também fazemos parte dessa missão. Jesus disse no Evangelho de Marcos 16:15, Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa missão atravessou séculos. Paulo cumpriu a sua parte. Os primeiros cristãos cumpriram a sua parte. Outros vieram depois deles. Gerações passaram e agora o Evangelho chegou até nós. Mas ele não chegou até nós para terminar em nós.
Nós precisamos entregá-lo à próxima geração. Nossos filhos precisam conhecer a Cristo. Nossos jovens precisam conhecer a Cristo. Nossas crianças precisam conhecer a Cristo. Nossos vizinhos precisam ouvir o Evangelho. Nossa cidade precisa ouvir. Enquanto houver alguém que ainda não conhece a Jesus, existe trabalho a ser realizado. E isso nos leva a uma pergunta muito pessoal. Para que você está vivendo? Não estou perguntando apenas se você frequenta uma igreja. Não estou perguntando se você possui uma Bíblia. Estou perguntando qual é a razão central da sua vida. Paulo tinha uma resposta. Para mim, o viver é Cristo. Será que conseguimos dizer a mesma coisa? Cristo está no centro das nossas decisões? Cristo está no centro da minha família? Cristo está no centro dos meus projetos? Cristo está no centro dos meus serviços? Cristo está no centro do meu futuro? Isso não significa perfeição, meus queridos irmãos. Paulo também enfrentava lutas, mas havia uma direção clara. Sua vida apontava para Jesus. E talvez hoje Deus esteja chamando alguém para reorganizar as suas prioridades. Você não precisa necessariamente abandonar o seu trabalho. Talvez precise colocar Cristo no centro dele. Não precisa abandonar os seus projetos, precisa submetê-los a Cristo. Não precisa deixar de sonhar, precisa perguntar: Senhor, os meus sonhos estão de acordo com a tua vontade? Porque existe uma grande diferença entre pedir a Deus que abençoe os nossos planos e entregar os nossos planos para Deus dirigir. Provérbios 16, verso 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Quando Cristo é o centro, nossa pergunta muda. Em vez de apenas perguntarmos: isso vai me fazer feliz? Começamos a perguntar: isso glorifica a Deus? Em vez de: o que eu ganho com isso? Perguntamos: como posso servir a Cristo através disso? Essa é uma vida de propósito, meus irmãos. E quando chegamos ao final da caminhada, muitas coisas que hoje parecem enormes perderão completamente a sua importância. Ninguém levará dinheiro, ninguém levará posição, ninguém levará títulos, ninguém levará patrimônio. Mas aquilo que fizemos para Cristo terá valor eterno. O Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus 6:20, mas ajuntais tesouros no céu. Meus irmãos, Paulo estava preso quando escreveu: para mim, o viver é Cristo. Talvez hoje você esteja atravessando uma situação que não escolheu. Não sei qual é a sua prisão. Talvez não existam grades. Pode ser uma circunstância, uma limitação, uma espera, uma decepção, um período difícil, mas a palavra de Deus nos lembra: sua circunstância pode limitar algumas coisas, mas não precisa roubar o propósito da sua vida. Enquanto houver vida, existe oportunidade de glorificar a Cristo. Enquanto houver voz, podemos falar dele. Enquanto houver alguém perto de nós, podemos demonstrar o seu amor. Enquanto Deus nos conceder mais um dia, existe uma missão. Por isso, quando você acordar amanhã, antes de pensar apenas nas obrigações do dia, diga: Senhor, minha vida pertence a Ti, usa-me hoje. Talvez Deus ele use uma palavra sua, talvez uma atitude, talvez uma oração, talvez um gesto simples, não sabemos. Mas uma vida entregue a Cristo nunca é uma vida sem propósito. Amados,
Amanhã continuaremos a nossa caminhada estudando Atos, capítulo 20, versículo 28, com o tema: O Espírito Santo estabelece líderes para cuidar do rebanho. Paulo passará das lembranças de seu próprio ministério para uma séria orientação aos líderes de Éfeso. Ele dirá: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Vamos aprender que a liderança espiritual não é posição para dominar pessoas, é responsabilidade para cuidar de pessoas. Mas esse será o nosso assunto de amanhã. Hoje, quero deixar uma frase no nosso coração. Se Cristo é a razão da nossa vida, nenhuma vida dedicada a Ele é desperdiçada. Talvez você não faça coisas que apareçam. Talvez o seu nome nunca seja conhecido por muitas pessoas. Isso não importa. No reino de Deus, sucesso não é ser reconhecido por todos. É ser fiel àquele que nos chamou. Que possamos chegar ao final da caminhada e dizer como Paulo: para mim, o viver é Cristo. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, muito obrigado por permanecerem comigo até aqui. Hoje aprendemos em Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21 que viver para Cristo dá sentido à vida e sustenta a missão. E amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos novamente em Atos, capítulo 20, versículo 28, estudando: O Espírito Santo estabelece líderes para cuidar do rebanho. Um forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe.